Fala galera do site Internacional da Amazônia, meu nome é Leandro Machado Barbosa e eu estou aqui trazendo mais um papo de qualidade para vocês. Dessa vez nós temos um convidado que já é bastante conhecido pelos nossos alunos da UNAMA, um convidado muito querido, muito amado e com certeza um que trará um acervo de conhecimento gigante para esse nosso papo de qualidade. Estou me referindo a Raimundo Tocantins, ele é doutor em letras pela FPA, mestre em comunicação, linguagens e cultura pela UNAMA e especializado em metodologia do ensino de língua inglesa. Bem-vindo, professor. Olá, Leônidas, boa noite, tudo Boa bem? noite, professor. Como é que você está? Bem, melhor agora na sua companhia aqui, né? E também Oh, todos que vão assistir aqui o nosso programa. é sempre um prazer receber acadêmicos de qualidade aqui, acadêmicos que possuem um conhecimento gigante. Vamos começar, professor, conversando sobre um assunto que eu acho que é muito relevante para as relações internacionais, que é a questão das línguas. A gente sabe que durante o processo histórico da humanidade, a gente teve a presença de inúmeras línguas e inúmeros processos socio-históricos entre elas. Entre esses, a gente pode também começar a se perguntar qual é a função da língua durante esses processos históricos e, principalmente, que funções ela exerce, e uma delas é a de resistência, de uma forma de lutar contra o processo de identidade sendo imposto em cima de uma civilização, coisas do tipo como o processo colonial e tudo mais. Você pode falar mais sobre esse processo de resistência linguística? Sim, claro, querido. Então, quando a gente pensa em língua, né? Quando a gente pensa em línguas de uma forma geral, a gente tem que pensar língua relacionada com poder. E onde há poder, como diz Michel Foucault, há resistência também. Então, a gente vê, por exemplo, aí desde as invasões romanas, né? A invasão romana acontecia com os corpos e dominação também dos povos dominados, dos corpos, dos dominados, mas também havia a imposição linguística, né? Então, a língua dos romanos, aí o latim se espalhou por muitos e muitos lugares, e não foi diferente também, né, com a colonização europeia. Aqui no Brasil, a gente vê essa questão da colonização europeia, né, que trouxe a língua portuguesa para a gente e apagou aí diversas línguas indígenas e também diversas, né, outras que vieram de África, dos povos africanos. Então a gente percebe aí que hoje a gente percebe muito bem no português falado no Brasil que a gente tem a resistência a essa língua, né? A gente tem aí uma grande resistência quando a gente vê aí no nosso léxico inúmeras palavras que são indígenas e inúmeras palavras que também são de origem africana e dos diversos países da África. É realmente um processo muito complexo e até muito, como posso falar, um processo que requer muito estudo até. Não se pode simplesmente analisar ele superficialmente, porque a gente sabe que existe inúmeros resultados e inúmeros também vertentes em cima dele. Por exemplo, uma dessas vertentes que a gente pode até comentar é a questão de surgimento de línguas quando há esse choque de civilizações. Tem aquelas que acabam optando por um processo de resistência, mas também aquelas que se adaptam ao processo que está presente a elas. Próprio exemplo, assim, a gente pode comentar, por exemplo, como a civilização islâmica, durante o processo de expansão do Islã, ele ajudou bastante a difundir a língua árabe, por exemplo, em várias civilizações, mas também tem processos também que se há o choque dessas línguas, como, por exemplo, você pode citar algum exemplo para a gente, alguma coisa assim do tipo? Leônidas, eu acho que é interessante, é muito interessante a gente pensar, é muito produtivo também a gente pensar no desdobramento aí dessas línguas, né? Por exemplo, inclusive nós fizemos um trabalho lá no curso de Relações Internacionais com a sua turma, né? Sobre o que foi feito das línguas dos colonizadores. Por exemplo, a gente vê aí muito essa questão do inglês. Vamos pensar no inglês, que é a disciplina, que é a língua que a gente trabalha, né, na nossa disciplina. E é interessante a gente pensar, por exemplo, em Singapura ou Singlish, né? Então, isso é uma super forma de resistência. O inglês não chegou da forma ali, não continua, não permanece, mas ele se desdobra. E há a presença também das línguas faladas aí nesse local, né? Entre outros também, o inglês do Texas, né? Como a gente viu aí apresentações, que é um inglês aí cheio de elementos do espanhol. Então, esses são traços de resistência, né, que estão presentes aí nas línguas.
Eu acredito que a gente deve ver muito aí esse desdobramento das línguas a partir desse olhar da resistência, né? A partir dessa presença das línguas que elas ainda continuam aí como forma de resistência. Muito, muito bom, professor. Interessante essa análise. É assim, voltando para uma coisa, para um aspecto mais local, né, para um discurso mais regional, a gente pode até comentar a resistência também, sendo não somente pelo fator linguístico, mas também se utilizar pelo fator comunicativo também, os povos originários, por exemplo, se utilizando dos meios de comunicações atuais para divulgar discursos, divulgar, entre outras formas de se protestar no meio desse novo mundo que a gente vive. Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Sim, isso daí é muito importante, né? Então, desde 2011, quando eu fiz o meu mestrado na UNAMA, até 2020, quando eu encerrei o doutorado na UFPA, né? Então, eu me debrucei aí dentro desse universo digital e de resistência e ativismo das mulheres indígenas. O que a gente percebe aí? Que a internet ela oferece aí espaço, porque dificilmente essas mulheres, esses povos indígenas, teriam aí um espaço nessas mídias hegemônicas, aí como nós temos aí jornais, revistas, né, nesses grandes canais, esses grandes portais, dificilmente dariam aí espaço para essas vozes. E isso daí é extremamente importante, porque elas estão ali como enunciadoras, não tem ali ninguém sendo mais enunciador dessas mulheres indígenas ou desses povos indígenas, como havia anteriormente, né? A gente viu a história do Brasil ser enunciada por outros enunciadores e não pelos próprios indígenas. Hoje que a gente vê nas redes sociais, aí, nesses espaços, que a gente pode considerar como espaços de enunciação e espaços de resistência, são os próprios indígenas contando as suas histórias aí, né? Realmente uma revolução, né, na questão tipo de narrativas, de construção de narrativas também, porque a gente era muito limitado com as obras antigas, só que a gente não tinha diretamente da fonte dos povos, era mais por terceiros e tal, a gente sempre tinha que olhar com um pouquinho de desconfiança para essas obras e relatos e tudo mais. Isso. Pode... A própria mídia, né? Eu acredito que a própria mídia tenha sido aí uma grande mediadora, né? A gente conheceu aí uma forma estereotipada de indígenas, né? E hoje, inclusive, até hoje, esses povos indígenas são questionados quando eles entram aí nesses espaços de comunicação. As pessoas perguntam, mas você é indígena e está usando a internet, está usando o celular? Como se não tivessem também todos os direitos de utilizar. Exatamente. Né? Essas narrativas pequenas, tipo, a gente pensa que é inofensivo, mas acaba abrindo brecha para muita coisa que acaba servindo como base para justificativa de muitos atos até. Exato. É um assunto que pode ser bastante aprofundado. A gente pode questionar, né, a quem é interessante que esses povos indígenas, que esses homens e mulheres não utilizem a tecnologia, né, para dar espaço para as suas vozes, para os seus discursos e para as suas resistências, né? Então, para quem que é cômodo, né, o silenciamento desses povos? Eu até tenho uma resposta muito boa, mas isso vai ficar para outro dia, senão vai me ocupar. Bom, ótima análise, professor. Agora, só para finalizar o quadro, qual a importância dos estudos de línguas para relações internacionais, na sua opinião? É uma pergunta extremamente ampla, né? Ela tem várias respostas. Tem aquela resposta que pode ser óbvia, né? Que é evidente que um curso como Relações Internacionais, que o próprio nome já diz, né? Que você deve conhecer línguas, esse curso deve ter, essas línguas devem estar presentes aí no cotidiano de vocês. Mas eu acho interessante ir além, né, desse olhar, assim, como senso comum, e pensar, né, como a gente tem na UNAM o inglês, o francês, o espanhol, o próprio português, e também fora, agora que a gente vê o crescimento muito acelerada do mandarim, eu acho muito interessante pensar que essas línguas elas estão muito além do ambiente da comunicação. Porque quando a gente aprende uma língua, a gente pensa em formas de existir no mundo, né?
Então, uma língua, ela vai traduzir a existência de um povo. Então, quando você aprende qualquer uma dessas línguas que eu falei agora há pouco, ou outras, você não está aprendendo só formas de comunicação, mas você está aprendendo também formas de existência no mundo. Então, eu acho que para um curso como Relações Internacionais, é importantíssimo compreender as existências do mundo, né? Além de se comunicar, evidentemente. Acho que não só somente nessa questão, tipo, de identificar, saber existir, mas acho que é muito importante aprender novas línguas também pela questão de que muitas fontes originárias do povo, da civilização, da nação, qualquer coisa que você esteja estudando, se você estudar na língua em que foi escrita, o texto tem um significado até às vezes diferente, de um teor mais diferente, você consegue identificar muita coisa até além do que a gente teria da versão traduzida. Acho muito interessante isso. Exatamente, né? Tem muita coisa que a gente traduz do inglês e que a gente não vai ter uma tradução perfeita para o português e vice-versa também, né? A gente vive coisas que a língua vai transmitir e que muitas vezes esses outros povos não vivem, né? Verdade. Bom, sensacional, professor Raimundo. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer contar com a presença do senhor e esperamos que futuramente possamos ter mais papo de qualidade. Com certeza, eu que agradeço, Leônidas, esse espaço aqui que é extremamente importante para a gente falar, para a gente discutir, conversar mesmo, como a gente está falando aqui sobre esses temas aí que são extremamente importantes e também essas perguntas que são extremamente inteligentes aí. Parabéns pelas perguntas. Obrigado, professor. Eu espero que o senhor fique bem e tenha uma boa noite. Bom, Igualmente, querido. chegamos a um fim de mais um papo de qualidade. Caso não queira acompanhar o nosso querido professor, as suas redes sociais estão na descrição do vídeo. Obrigado a todos por acompanharem. Se inscrevam no canal para receber novidades e sigam nossas redes sociais no Inter da Amazônia. Até mais.